Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje são os transtornos globais do desenvolvimento. No conteúdo, nós vamos ver as suas principais características. Vamos lá! Os transtornos globais do desenvolvimento, conhecidos também como TGDs, são marcados por prejuízo severo e invasivo em diversas áreas do desenvolvimento. Da mesma forma, são marcados pela perda, por exemplo, das habilidades de interação social e de comunicação, e pela presença de estereotipias no comportamento. Pessoas com TGDs demonstram prejuízos qualitativos e isso representa um desvio acentuado em relação ao nível de desenvolvimento ou idade mental do indivíduo. São considerados transtornos globais do desenvolvimento, segundo a Classificação Internacional da Doença, em sua 10ª edição, a CID-10. O autismo infantil, o autismo atípico, a síndrome de Rett, outro transtorno desintegrativo da infância, transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados, síndrome de Asperger, outros transtornos globais do desenvolvimento, transtornos globais não especificados do desenvolvimento. Nesse cenário, o autismo não é uma doença única, mas um distúrbio do desenvolvimento complexo, definido por um ponto de vista comportamental que apresenta múltiplas etiologias e graus variados de gravidade. Os TGDs foram apontados no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua 5ª edição, o DSM-5, como o transtorno do espectro do autismo, também conhecido como TEA. Recebe o nome de espectro porque abrange situações e aspectos muito diferentes uns dos outros, numa progressão que vai da mais leve até a mais grave. O TEA abrange diferentes quadros marcados por desordens no desenvolvimento neurológico com 3 características básicas que podem se apresentar em conjunto ou isoladamente. O diagnóstico é basicamente clínico. Ele se baseia nos sinais e sintomas, considerando os critérios do DSM-5 e da CID-10. No conteúdo dessa aula, vamos utilizar o termo TEA. Pesquisadores da área mostraram que as manifestações do TEA têm início antes da criança completar 3 anos de idade. Outros autores, como Dantino, Brunoni e Schwartzman, 2015, observaram que o TEA é uma irregularidade no desenvolvimento que pode ser percebida por volta dos 3 meses de idade. Contudo, essas manifestações se tornam bem aparentes por volta de 2 anos e meio a 3 anos, sendo que, em muitos casos, costumam ficar evidentes por volta do 1º ano de vida da criança. Alguns exemplos de características clínicas e evolutivas que podem ser observadas no período de desenvolvimento da criança com TEA são elas: recém-nascido, aparenta ser diferente dos outros bebês, parece não precisar de sua mãe, raramente chora, fica com o corpo rígido quando é pego no colo, às vezes se mostra reativo e irritado aos elementos de estímulo auditivo e visual. No 1º ano, não pede nada, não nota sua mãe, ausência de sorrisos e resmungos, falta de interesse por jogos, muito reativo aos sons, não afetuoso, não interessado por jogos sociais. Quando é pego no colo é indiferente ou rígido,
ausência de comunicação verbal ou não verbal, hipo ou hiperreativo aos estímulos, rejeição de alimentação sólida, etapas de desenvolvimento motor irregular ou atrasado. No segundo e o terceiro ano, segue indiferente a contatos sociais, comunica-se mostrando o que quer, conduzindo a mão do adulto que está com ele até o objeto ou algo que chamou a sua atenção. Seu interesse nos brinquedos está em organizá-los em fileiras, por cor, tamanho, etc. Intolerância a novidades nos jogos, procura estimulações sensoriais como ranger os dentes, esfregar e arranhar superfícies, ficar com os olhos fixos em detalhes visuais, observar suas mãos em movimento ou objetos com movimentos circulares, particularidades motoras como bater palmas, andar em ponta de pés, balançar a cabeça, girar em torno de si mesmo. No quarto e quinto ano, ausência do contato visual, nos jogos não há fantasia, nem imaginação, nem representação, a linguagem é limitada ou ausente, apresenta ecolalia, que é a repetição em eco da fala. O TEA costuma ser mais predominante em meninos do que em meninas, e é muito difícil determinar se uma criança é autista ou não, porque as características variam de pessoa para pessoa, e isso dificulta o diagnóstico. O número de crianças com TEA tem sido mais evidentes e pesquisadores apontam que uma a cada 160 crianças no mundo nascem com TEA. Na aula de hoje, vimos os conceitos dos transtornos globais do desenvolvimento, suas definições e características principais para sua identificação. Com base nisso, quanto antes a identificação e o diagnóstico forem realizados, será melhor para o início dos acompanhamentos terapêuticos. Abraços e até a próxima!